Tá, quem está atrás aí? Está dando para enxergar? Oi? Ah, tá, as crianças, né? Mas as crianças não vão apresentar? Quem vai apresentar? Não vai ter criança hoje para apresentar não, pastor. Tem não, apresenta as crianças aí, hoje. Pastor, dormindo. Está dormindo, veio para dormir. Quem é que ia apresentar? Não ia apresentar, porque as crianças não estavam vindo esse mês, entendeu? Então Não dava certo que ele falou que ia apresentar mesmo. Teve, só que houve imprevisto, não deu para apresentar. Quem era a criança que apresentou? Tinha uma criança que era? Não, eu tinha comentado sobre o Rafael e a Manu. Só que não deu aí. Rafael, o que você vai fazer hoje aqui? Vai encarar? Vai combinando com a sua mãe aí enquanto a gente conversa aqui. Ele sabe a apresentação, uma oração, alguma coisa assim. A gente tem que honrar o que a gente está fazendo. Eu sei que tem problema com criança, né? Tem pouca criança, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer aqui hoje para poder honrar isso. Aí semana, no mês que vem, a gente faz de novo. Vê uma leitura com o Rafael. Senão vai ficar um mês, outro mês, vai ficar complicado. Então deixa as crianças aí por enquanto. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem o primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: grite mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado ao meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse ainda mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse:
Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para Ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os mataram. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Santa Palavra. Fala conosco, Deus, eu te peço. Fala conosco nessa noite, eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Amém. Bem, nós vimos domingo passado o Elias, o tesbita, ou seja, um homem que veio de uma região simples, um homem que veio de um lugar desconhecido, mas um homem que foi levantado por Deus. E nós falamos da questão de que Deus não precisa de homens poderosos, não precisa de homens famosos, mas que Deus precisa de homens simples, mas fiéis. Amém? Nós não precisamos ser famosos, poderosos. O que nós precisamos para ser usado por Deus, como Elias foi, é que nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Falamos da questão quando Elias vai para o riacho, e falamos da provisão de Deus em meio a circunstâncias terríveis, onde todo mundo estava passando dificuldade, porque não chovia, falta de alimento, todo mundo passando privações, mas o servo de Deus estava no riacho, tomando banho de riacho, bebendo água fresca, e os corvos levando alimento. Como diz o outro, estava na sombra e água fresca. E nós gostamos disso, gostamos? Quem não gosta de uma vida tranquila, né? Aquele calorão que está fazendo de vez em quando aí, né? De 40, 50 graus, você arrumar uma fresquinha para você, uma sombrinha, né? Uma piscinazinha assim, é ruim? Não, né? Então Elias estava ali sendo cuidado por Deus. Nós falamos dessa questão de, uma vez que você é filho de Deus, Deus tem o compromisso de cuidar de você. Ele ensina isso na oração do Pai Nosso, né? Ele ensina a pedir o quê? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então o Filho de Deus, ele recebe a provisão de Deus. Se você é servo de Deus, não importa as circunstâncias da vida, Deus vai cuidar de você. Amém? Nós temos que crer nisso. Isso vai dar descanso na nossa vida. Falamos também quando Deus manda Elias para a casa de uma viúva muito rica, e essa viúva ia sustentar Elias. A viúva tinha muito dinheiro, e quando Elias chegou lá, ele viu lá um monte de gado, ovelha, e tinha muita coisa lá para comer. Não foi isso? Não, a viúva, coitada, não tinha nada, só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e ela fala que vai fazer aquilo ali para ela, para o filho, e depois vai morrer. Você já imaginou o que é isso, gente? Não tem mais alimento na terra, a chuva cessou, não tem mais chuva, não tem mais dinheiro, não tem mais nada, só tem um pouquinho de azeite. Imagina você, azeite e farinha. Eu nem sei como é que faz pão só com azeite e farinha, sei lá, só tinha isso. Mas quando o profeta chega lá, ela entrega isso, o que ela tinha. Ela entrega, faz um bolo, faz um pão, entrega para o profeta, por confiar na palavra. E o que aconteceu, esse ato de generosidade por parte da viúva, é que Deus multiplicou. Nós falamos então aqui da generosidade que nós precisamos ter. Generosidade é a marca de um cristão. Não existe cristão mão de vaca. Se o camarada é mão de vaca, ele tem que resolver alguma coisa da vida dele aí primeiro.
Porque um cristão, ele é generoso. E à medida que você é generoso, você recebe a generosidade de volta, porque a palavra de Deus diz que quando você dá, você recebe. Quando você semeia, você colhe. É uma lei do reino de Deus. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, transbordante, generosamente, você vai receber. Então, falando dessas questões, e agora vamos continuar nesse ponto aqui. Elias e os 450 profetas de Baal. Tá bom? Você sozinho enfrentar 450 servos do capeta? E você fazer isso em praça pública? E você fazer esse desafio? Vamos fazer um holocausto aqui e vamos pedir ao verdadeiro Deus para mandar fogo. E vocês vão pedir, depois eu vou pedir. O Deus que mandar fogo, esse é o verdadeiro Deus. Esse homem tinha um pouquinho de fé, não tinha? Tinha um pouquinho de fé, tinha ou não tinha? Ele desafia os profetas de Baal, esses homens aceitam, e eles começam a clamar, Baal, 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 e Baal não responde nada. E chega uma certa altura, eles começam a se cortar, como você leu aqui, começam a sangrar e clamando Baal, 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 e nada do Baal vinha. E quando chega no versículo 27, Eli estava tão tranquilo que ele começa a brincar. Você imagina, entra no cenário, você desafiando 450 homens, em praça pública, está todo mundo vendo, olha a tensão. E Elias fala assim: grita mais alto. Ele deve estar viajando. Se fosse nos dias de hoje, ele deve estar no Netflix, fazendo lá uma temporada, lá uma maratona. Grita mais alto. Deve estar viajando. Deve ter ido para os Estados Unidos. Olha só a tranquilidade desse homem. E os profetas de Baal grita e nada. Até que chega a vez de quem? De Elias. E ele olha para Deus e pede: Senhor, manda fogo. E você leu ali que o fogo desceu e consumiu tudo ali. Você percebeu que para ficar mais difícil ele pediu para jogar água? Bom, na vez dos profetas de Baal não tinha água, era seco. Mas quando chegou na vez dele, tá muito fácil, joga água aí, joga mais. Quando o fogo desceu, lambeu tudo, até a água. Você quer a fé de Elias? Você gostaria de ter a fé de Elias? Você gostaria de ter a fé de Davi? Você gostaria de ter a fé de Abraão? Você gostaria de ter a fé de Moisés? Sabe o que esses homens têm em comum? Vida de oração. Vida de oração. Por meio da oração, Deus opera milagres. Por meio da oração, Deus age. Vida de oração e leitura da palavra, você mergulhar na palavra de Deus. Você quer conhecer a Deus, ter mais intimidade com Deus? Passe a ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, uma vida onde todo dia você marca uma audiência com Deus. A vida de oração te mantém ligado na videira verdadeira. E enquanto você estiver ligado na videira, você vai receber vida, força e fé direto da fonte. Você observa que não precisa fazer coisas grandiosas, não. É o feijão com arroz. Para você ser cheio da presença de Deus, para você ter uma vida de confiança, de fé em Deus, ter um relacionamento com o Senhor, não precisa de muita coisa, não. É o feijão com arroz, é a oração e mergulhar na palavra. É só isso. A palavra de Deus restaura, a palavra de Deus dá vida, a palavra de Deus exorta, a
a palavra de Deus te dá ânimo, a palavra de Deus te fortalece. Você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Mergulhe na palavra, de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis, até quando eu vou ler de Gênesis a Apocalipse? Até você morrer. Ah, pastor, eu já li 50 vezes a Bíblia toda. Lê agora 51ª. E vai lendo, até você morrer. Porque quando você estiver mergulhado na palavra, a palavra de Deus é viva. É o único livro que quando você está lendo, o autor está ali do seu lado falando com você. Qualquer outro livro que você lê, geralmente o autor já morreu. Pelo menos ele não está perto de você. Mas esse livro aqui, quando você lê, o autor está do seu lado. Meu filho, isso aqui não é isso não. Não, está vendo, meu filho? Ele está falando com você. Oração, hoje de manhã nós falamos sobre isso. É só isso, só feijão com arroz. Todo dia, continuamente, leitura da palavra e oração. O grande problema nosso é que às vezes a gente não consegue manter uma disciplina. A gente lê 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, lendo e orando. Aí quando chega lá para o 8º, 9º, a gente já fraqueja. 1 dia, 2 dias. Aí quando chega no 3º, já fiquei 2 dias sem orar e sem ver mesmo. Então deixa. Semana que vem eu volto a fazer de novo. A gente não tem uma disciplina. E aí começa a fraquejar na fé. E perde essa confiança que nós vemos aqui em Elias. Esse relacionamento com Deus. Porque tudo vem de Deus. Quando Elias chega para confrontar os profetas, e faz esse desafio para que seja mostrado quem é o verdadeiro Deus, isso aí não nasceu no coração de Elias. Deus mandou ele fazer isso. Assim como Deus mandou ele orar para a chuva parar, lá no início. Tudo começou com Deus falando para ele: ora para a chuva parar. Então essa oração não partiu do coração dele, foi algo que Deus mandou. Mas como que ele ouviu? Porque vida de oração, você passa a ouvir a voz de Deus na sua vida. Você passa então a desfrutar de uma confiança. Então, meu irmão, não precisa muita coisa. Não precisa ir atrás do pastor poderoso, do pastor famoso. Isso é tudo conversa fiada. Poderoso é Deus. E você tem acesso a Ele no nome de Jesus. Você não precisa de ninguém para falar por você. Você fala a Deus em nome de Cristo, por meio da oração. E quanto mais você mergulha na palavra, mais você vai conhecer esse Deus e vai poder falar com Ele. Até porque a oração verdadeira é aquela oração que você fala e ouve. É aquela oração que você fala, mas você já ora debaixo daquilo que você conhece de Deus. Não é você sair falando à torta e à direita, mas você já ora debaixo daquilo que você sabe que é a vontade de Deus. E como que você sabe que uma coisa é a vontade de Deus? Se não pela profecia da palavra de Deus. Não há outro caminho. Não há outro caminho senão a profecia. A profecia é essa daqui, é a palavra do Senhor. Então você quer ter uma vida de confiança, uma vida onde você vai descansar em Deus, e nos maiores desafios da sua vida, ainda assim você vai ter paz. Busca o Senhor, oração e leitura da palavra. Amém? Mas continua. 1 Reis 19, 1-4. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Outro episódio da vida de Elias.
Ele orou e o fogo desceu. Como é bom, né? Quando nós oramos e o fogo desce, não é verdade? Como é bom quando nós oramos e Deus responde rapidamente, não é bom? Nós dobramos os joelhos, a Karine estava falando que é bom. Dobramos os joelhos e quando nós levantamos, Deus já responde. É muito bom isso, não é? Mas nem sempre é assim, não é verdade? Nem sempre Deus vai mandar o fogo na hora, nem sempre Deus vai responder na hora. Agora, depois de vencer esses profetas, depois de contemplar esse milagre de Deus mandando fogo, ele agora recebe a ameaça de Jezabel, e com certeza ele orou a Deus para esse problema ser resolvido, com certeza, ele era um homem de oração, mas dessa vez Deus ficou em silêncio, e diante daquela ameaça, ele foge para o deserto, pedindo a morte. Um homem que enfrentou 450 homens, ele agora vai fugir de uma mulher. E pior, a mulher nem estava presente, ela mandou recado. Fala para esse camarada que eu vou acabar com a vida dele. Foi o suficiente para ele correr para o deserto e pedir a morte. Essa passagem para mim é uma das passagens mais lindas que tem na Bíblia. Sabe por quê? Dele indo para o deserto com medo da mulher, pedindo a morte. Porque isso mostra a fragilidade humana. Quem é humano, diz amém? Isso mostra de que material nós somos feitos. Isso mostra que nós somos vasos de barro. Vasos de barro frágeis, passageiros, finitos. Elias era um vaso de barro como eu e você. Elias estava cansado, como eu e você nos cansamos às vezes. Elias estava esgotado, como eu e você ficamos às vezes. Olha só a vida do camarada, é uma luta atrás da outra. Ele ora para a chuva parar, a chuva para. Aí Deus manda ele para o riacho, daqui a pouco o riacho seca. Aí Deus manda ele para Sarepta, realiza o milagre. Daqui a pouco ele volta e desafia os 450 de Baal e vence. Daqui a pouco ele ora para chover de novo, a chuva cai de novo. E agora vem a Jezabel dizendo que vai matar o camarada. É uma luta atrás da outra, uma luta atrás da outra. Quando isso acontece na nossa vida, nós ficamos cansados, não ficamos? Elias está esgotado. E tem hora que a gente cansa mesmo. Tem hora que parece que não dá mais. Não é assim que acontece na nossa vida? Tem hora que dá vontade de jogar tudo para o alto. E dependendo da situação, você pode estar tão fraco que nem condição de jogar para o alto você consegue mais. O negócio está tão ruim que nem força para jogar para o alto você tem mais. O que é isso, meu irmão? São as aflições da vida que nós passamos. Todos nós passamos por isso. Quem quer continuar vivendo, aí diz amém. A única forma de não passar dificuldade é morrer. Então, se você quer viver, você vai passar por dificuldade. Tem momentos que nós ficamos esgotados mesmo. Mas o que fazer? Bem, o que Elias fez? Elias correu para Deus. Elias foi pedir socorro para Deus. Chegou lá com um papinho de que queria morrer, mas na verdade não queria morrer nada. Porque se ele quisesse morrer, era só ele ficar lá que a Jezabel ia pegar ele. Se ele correu para o deserto, correu para Deus, ele não queria morrer, embora tivesse pedido a morte. O que ele queria era o quê? Era a solução do problema. Uma pessoa que está desesperada, que chega ao ponto de atentar contra a própria vida, o que essa pessoa está querendo? Na verdade, ela não quer morrer, ela quer a solução do problema. Mas às vezes a coisa está tão difícil que infelizmente algumas pessoas acabam tirando a própria vida, mas na verdade no fundo elas não queriam morrer, elas queriam o alívio daquele sofrimento. Então Elias, ele correu para os braços de Deus. Em todo o tempo, você que é filho de Deus tem que estar na presença de Deus, amém? Mas especialmente nos tempos de aflição, meu irmão, corra para os braços do seu Criador. Especialmente nos tempos em que você não sabe o que fazer, corra para os braços de Deus.
Sabe o que é uma coisa estranha na igreja que até hoje eu não consegui entender? É que infelizmente tem pessoas que fazem o oposto. Elas estão na igreja, elas estão ali servindo, elas estão buscando, mas quando acontece um problema sério, sabe o que elas fazem? Elas vão embora da igreja. O momento em que elas deviam se apegar mais a Deus, elas desistem. Aí você vai conversar com a pessoa: não, porque eu estou com muito problema, estou com muita dificuldade. Meu irmão, se você está com muito problema, com muita dificuldade, fuja para os braços do Senhor, não saia da presença dele. Porque pensa bem, se você está na igreja, servindo a Deus, buscando a Deus, está na presença de Deus e está passando por dificuldade, você acha que se você abandonar Deus vai resolver o seu problema? Se com Deus você está derramando lágrimas, sem Deus, o que vai acontecer, meu irmão? Então Elias, ele faz a coisa certa. Ele ficou fraco, ficou esgotado, ficou com medo. Ele vai conversar com Deus. Ele chega na presença de Deus, lá errado no coração: me mata, eu não sou melhor do que meus pais, eu não quero mais, eu estou esgotado, estou cansado. Mas ele está falando com Deus. Outro problema que a gente às vezes acaba cometendo: a gente começa a falar do nosso problema e reclamar com todo mundo, menos em oração com Deus. A gente fala do nosso problema, um monte de reclama, não aguento mais, meu irmão, eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Fala com todo mundo, só não fala com Deus em oração. Eu tenho que ir para Deus, porque Deus quer o melhor para mim. Amém? Deus sempre quer o melhor para mim. Aleluia. Deus sempre quer o melhor para mim e para você. Porque Deus ama você, Deus nos ama. Amém? 1 Reis 19, 5, 8. Olha lá. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se, coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras, em brasa, e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Elias pediu a morte. Deus mandou o quê? O anjo. Elias pediu a morte, Deus mandou o cuidado. Meu irmão, mesmo Deus que tinha esse cuidado com Elias, é o Deus que tem cuidado com você. Aleluia. O mesmo Deus que mandou o anjo para alimentar Elias, é o Deus que manda o anjo para alimentar você, para segurar você pela mão. É o mesmo Deus que restaura você, é o mesmo Deus que te enche de ânimo, de força, de alegria. Meu irmão, Deus não chamou você para a morte, Deus chamou você para a vida. Aleluia. Chamou você para a vida. E Ele fala: levanta. Tem momentos na vida que nós precisamos ouvir isso de Deus. Aleluia. Levanta, meu filho. Aleluia. Mas como que a gente vai ouvir se a gente não vai até Ele falar com Ele? Como que a gente vai ouvir se a gente não abre o coração para ouvir a voz dEle? Como que a gente vai ouvir se às vezes a gente já vem para a igreja com o coração fechado? Porque se nós estivermos dispostos a ouvir, nós vamos ouvir Deus falando: não pare aqui, não volte atrás, não desista, não desanima, não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para mim, porque eu vou continuar te dando força. Aleluia. Porque se você olhar para a esquerda, olhar para a direita e ficar olhando muito tempo, você vai contemplar o quê? Falhas, porque o seu irmão é falho. Se seu irmão olhar para você, ele vai encontrar falha também. Eu vi um pastor falando antes de vir para cá, falando sobre essa questão da igreja, né? Você fala: não vou sair da igreja, não vou para a igreja mais não, porque lá só tem pessoas falhas. Você, inclusive você é uma delas, falando.
Ah, não vou para a igreja? Não, porque na igreja tem muita hipocrisia. Aí o pastor falou assim: tem lugar para mais um. Gente, nós somos iguais. Nós somos iguais. Ah, se você encontrar uma igreja perfeita, não entre dentro dela. Porque se você entrar, ela vai passar a ter defeito. Sabe qual é o momento que essa igreja aqui fica uma igreja perfeita? Quando acaba o culto, a gente vai tudo embora, inclusive eu, fecha a porta, aí não tem ninguém, aí ela se torna uma igreja perfeita. Porque nós somos seres humanos e nós somos pecadores, não é verdade? Mas nós temos que buscar a Deus, ainda assim, sabendo que Deus é misericordioso, gracioso, e mesmo com todas as nossas dificuldades, nós formamos o corpo de Cristo. Um povo que vai morar no céu. Um povo que conta com a presença de Deus. Um povo que ouve a voz de Deus. E Elias está ali pedindo a morte, e Deus está ali mandando a vida. Às vezes nós chegamos na igreja desanimados, todo estrupiado, e quando nós chegamos aqui nós ouvimos a palavra de Deus.